Todo pequeno aprendizado com problema de saúde em nosso sistema de produção do camarão é importante. A solução não é colocar o problema para debaixo do tapete, como se estivesse limpando a casa, varrendo uma casa. É um aprendizado permanente em saúde. Quanto mais aprendemos, mais desenvolvemos. Então, esse é o processo de educação contínuo, com a realidade, né, que você está vivendo. E assim, a gente tem um aprendizado permanente em saúde do camarão. Sobre isso, nós vamos falar hoje. Vamos comentar. Eu queria dar um bom dia a todos os colegas produtores de camarão, os fornecedores, os profissionais, futuros profissionais. Bom dia a todo o pessoal do camarão. Vamos tomar aqui o nosso cafezinho com camarão e ter o nosso bate-papo hoje para ajudar a diminuir a dor no bolso. Essa dor no bolso, todo mundo sabe o que é uma dor no bolso, né? Mas a dor no bolso é que interfere no aumento da sua lucratividade. Eu sou o professor Pedro Martins, coordenador dessa escola de camarão, e hoje eu queria trazer essa reflexão para esse problema, da gente tentar colocar tudo. Bom dia, TR AgroSoluções, bom dia aos colegas que estão entrando aí, bom dia, o sistema está informando. Hoje vamos ter uma conversa muito legal, e uma conversa que vai interagir muito com vocês, né? E essa conversa surgiu quando comecei a entrar nessa fase do projeto, né, da Escola de Camarão. Bom dia, senhora Márcia, tudo jóia? Nessa fase da Escola de Camarão de interagir com o setor produtivo. E aí eu comecei a verificar algumas dúvidas, alguns medos, crenças, né, dos colegas produtores e algumas perguntas até, né? Bom dia, Márcia. Algumas perguntas. Eu sei que a dor maior é no preço, né, do camarão, nós temos esse Salvador, mas algumas dúvidas que nós vamos tentar esclarecer hoje, né? Estava conversando com alguns colegas e também que apoiam, né, o nosso trabalho e que começaram a levantar esses questionamentos, talvez pelo histórico aí da doença, né? Dúvidas às vezes básicas, né? Qual é o efeito desse cadastro? Né? Teve essa dúvida, né? A gente tenta, nós estamos nessa etapa de informar, de educar e às vezes as pessoas não tiveram ainda conhecimento do impacto que a doença, que o problema de saúde pode ocasionar em um sistema de produção de camarão, tá? Hoje ela vê a venda do camarão ali como o preço, a comercialização como um problema real, porque está doendo ali no bolso naquela hora. Mas não ter o camarão para comercializar, aí é que o problema é muito estruturante. Isso já tivemos por muitos momentos, né? Às vezes também fica lá pensando, pô, se eu colocar meu nome nesse cadastro, será que vai aparecer para alguém? Não se preocupe, que nós estamos com esse trabalho de saúde do camarão, estamos só avançando, né? Nós começamos lá em 1998, 99. Né? Eu vou chamar até a senhora Márcia, que está participando aqui, e vamos esclarecer melhor. Como a produtora, como o pessoal de larvicultura, tirar essas dúvidas, né? E, senhora Márcia, eu acho que eu aceitei lá. Está dando certo aí? Pronto. Opa, está aparecendo. Bom dia, senhora Márcia, tudo bem? Muito obrigado pela participação da senhora aí. A senhora, eu que agradeço. Tudo jóia? A senhora poderia se apresentar para os colegas produtores de camarão? A senhora é de fazenda, de larvicultura, de qual região? Pode, eu vou levantar o áudio aqui, que tem uma pessoa falando aí que o áudio está baixo. Talvez o seu áudio esteja baixo também. Pode aumentar o áudio. O meu está baixo também? Agora melhorou. Melhorou aí, Giovana? Acho que uma colega está falando. Oi?
Melhorou. Ela falou que melhorou aqui. Tinha uma colega que estava falando que estava baixo, mas melhorou. A senhora poderia se apresentar Para para os mim, colegas aí? eu sou daqui da região de Valência, né? Guaiminha, eu tenho o laboratório, a apicultura, né? Valença Sou é na veterinária, Bahia, tá? Bahia, Valença é na Bahia, pessoal. Bahia, isso. isso, E tem uma isso, larvicultura, né? né? Tem uma larvicultura da senhora. Qual o nome da No larvicultura da senhora? ata aquicultura, Ata, ata, aquicultura, aquicultura ou larvicultura? Aquicultura. aquicultura, Certo, isso. certo, certo, certo. Né? Sou veterinária e eu tenho acompanhado o seu projeto, né? E é uma coisa que eu mais quero. Eu acho que antes até de vir acompanhando, era uma das coisas que eu queria ter, porque assim, quando a gente tem um problema, né? A gente perde e como tá na água, quando a gente tem um animal individual, a gente trata aquele animal, vê o que está acontecendo e trata rápido. Quando é uma produção que está na água, quando a gente vê, às vezes a coisa já avançou um pouco. E aí a gente pode acabar perdendo a produção. No meu caso, como é laboratório, 20 dias, 20, 21 dias de produção, quando a gente percebe, acaba realmente tendo uma perda muito grande. E financeiramente é um baque, né? Aí você tem que fazer tudo de novo, começar. Dói no bolso, E né? Dói no bolso. é, haja bolsa. Dói no bolso. E aí eu queria realmente, porque a gente não tem aqui, mesmo que seja um problema simples que aconteça, eu não estou dizendo nem a nível de doenças mais sérias, mas como ter esse controle para poder agir rápido. Eu acho que se a gente agir rápido, a gente consegue resolver rápido. Ou pelo menos entender o que está de errado, se é no sistema, se é no manejo, se é uma doença que está vindo, e a gente conseguir controlar isso rápido também. E perceber, né, para não passar isso adiante. Eu acho que também tem essa importância. Mas qual é a dificuldade? Localidade. A gente não tem aqui algo que eu consiga ter em tempo real um diagnóstico, né? Quando eu comecei a ver seu projeto, aí eu vi, né, o senhor mandar formulário, eu ainda fiquei na dúvida, né, porque é como se eu estivesse entendendo que seria só para produtores já de engorda, e eu ficava angustiada, poxa, e a gente aqui no laboratório, né, porque tudo começa num laboratório. Se eu mandar uma larva com problema para o produtor vai ter problema, né, e aí eu queria entender como resolver isso. E conversando com alguns amigos também, produtores, tiveram uma dúvida que também eu tive, que é o questionamento assim, é claro que quando você diz que você tem um problema, as pessoas olham para você e dizem assim, ah, não vou comprar dali porque tá contaminado, né? É como se, vamos colocar no popular, estou queimando meu filme, né? E a intenção, acho que não é essa, né? Eu até falei, não, mas pode até haver isso, mas eu acho que quando a gente mudar a ideia de que se eu tratar logo, eu vou ter produtos de qualidade para entregar para o produtor e ele ter a confiança de que esse produto está isento de problema, ele também vai ter uma boa produção. Então eu entendo dessa forma. Mas, na verdade, como é que seria feito isso? Por exemplo, eu vou lá, faço um questionário, você colocou como uma estatística, então vamos dizer assim, localiza na minha região que tem um problema, começou a aparecer esse problema, vamos dizer, no meu laboratório. Como é que fica essa comunicação? Essa seria uma pergunta, né? Essa divulgação, a quanto a gente estaria preservado, vamos dizer, para poder tratar tudo, porque eu acredito que depois de tudo que aconteceu, a gente tem medo, né? De ser classificado de uma forma errada. Em vez de entender que a gente quer melhorar, para melhorar para o produtor, para poder aumentar a questão financeira e não ter essa perda, eles podem entender de outra forma. Então, esse é um receio. E outro é como Deixa isso, eu, por exemplo. senhora Márcia, deixa eu só tentar traduzir essas primeiras perguntas, que a senhora fez várias perguntas aí. Aí depois a gente passa Eu para não outro sei quanto bloco. tempo eu vou Senão, ficar aqui eu me pensando. esqueço aqui, eu estava anotando aqui as perguntas e é, o, o cadastro é para eu compreender quem são as pessoas, as fazendas, se é produtor, se é fornecedor, localizar geograficamente, ter um meio de comunicação, até para poder retomar a interação, né? Que a comunicação é uma parte importante. Né? Antigamente, né,
quando nós começamos essa fase do trabalho, eu ia presencialmente, né? Mas atendia Rio Grande do Norte e Ceará, e eram poucos produtores no litoral. A gente tinha uma ambulância do camarão, eu saía lá da UFRN em Natal, né? Depois eu fui transferido, mas os problemas de saúde foram aumentando e eu sozinho não tinha condição de atender presencialmente, né? Por isso que nós chegamos nesse estágio do programa remoto, para atender essa massa de produtores, que é para todos os produtores, né? É, tá, alguém falou oculista baixo ainda. Será que é algum som que está baixo? Não, eu não sei, o seu está baixo, eu não sei se o meu está baixo também. Não sei. Deixa eu tentar melhorar aqui o microfone aqui. Mas a senhora está podendo escutar, né? Deixa eu Está tentar ver. baixo, mas eu estou Vou ver, conseguindo, mas realmente vou está ver baixo. que se melhora. Botei o microfone aqui. Melhorou aí, pessoal? Melhorou? É só o áudio. Pergunta para o pessoal se é só o É seu só o áudio meu? ou se é o meu Isso também. aí. Ou tá o da senhora, mas parece que é só o meu. Mas eu tô aqui no. Ele tá no. Apesar de estar no remoto, sempre tem um problema. Imagina lá no presencial. Mas está dando para escutar, pessoal? Melhorou agora? Melhorou? Acho que era alguma coisa aqui no celular, mas tudo bem. E aí, o nome das fazendas e a identificação do camarão, ele entra em um sistema que eu fui criando, né, ao longo desse tempo, que ele é codificado. Ninguém sabe o nome da fazenda, ninguém sabe. Mas está dando para escutar, José, por favor? Tá melhor para a senhora Márcia? Não, tá assim, eu estou conseguindo entender, mas não está alto. Eu Não está estou alto. forçando para entender. Que às vezes ele fica um pouco. Quando fica alto demais, fica E se eu estourado, só né? desligar o áudio e ligar novamente? Será que é um problema da conexão do sem fio? Pode ser. Deixa eu desligar aqui e ligar novamente. Só intervalo comercial aí, pessoal. Tá passando ali o. Bom, desliguei aqui. Melhorou? Melhorou? Não, tá a mesma coisa. Tá a mesma coisa. É como se a É, gente estivesse ouvindo pelo som do celular e não do microfone. né? Conectei novamente aqui. Tirei o conector lá. E agora? Melhorou? É, tá, para mim continua a mesma coisa, mas estou Continua, né? entendendo. Vamos, Bom, levanta, senão a gente fica só é, assunto. eu tentei. Agora, pode ser o celular. Mas eu tentei aumentar aqui, tá? São as falhas do sistema. Inclusive, É a falha do ao vivo. para aproveitar aqui, porque esse sistema a gente está tentando comprar lá com a universidade, vai estar no. Pode ser do meu celular, tá? Mas vamos, o tema é tão bom hoje que o celular deu uma parada. Mas nós estamos adquirindo o sistema de informação, de comunicação, passou pelo pregão sexta-feira, eu estou ajustando com a fundação para comprar os equipamentos, nós vamos melhorar. Tá? Eu ainda estou com um celular velho aqui, mas está dando para fazer. Depois É, a gente melhora, tá? Mas eu estou, que faz parte do projeto do Ministério, né? Mas é uma compra, um pregão, é um parto. É um parto, mas eu estou acompanhando o pessoal da fundação. Eu acho que daqui a um mês e pouco deve estar com outros equipamentos. Mas aí eu comentei lá, deixa eu tentar lembrar algumas perguntas que a senhora Márcia falou, né? A gente tem, às vezes, um problema pequeno, e esse problema pequeno a gente tem o costume de ir deixando ele de lado, mas esse problema vai aumentando. E foi assim desde o primeiro momento que a gente começou a acompanhar a saúde do camarão no Brasil, lá em 98, 99. E a gente viu, por exemplo, com a ANIM, né? Eu estava num momento pessoal tão aperreado fazendo meu doutorado com a parte de saúde, e estava chegando aquele material lá em setembro de 2001. Mas o setor foi deixando aquilo parado, né? E essa bomba estourou e prejudicou um monte de gente quando a ANIM surgiu. Tá? Então, não é a melhor solução colocar para debaixo do tapete essa questão de saúde do camarão. Tá? Principalmente que é um sistema de produção aquático que é muito diferente do sistema terrestre. Né? A senhora Márcia tem uma experiência de vida com o sistema de saúde terrestre, de
bovinos, ovinos, caprinos, que você está ali olhando o animal, né, o plantel. E aí, lembra Isso. que eu falei lá no sistema aquático do camarão? Olha o tamanho das nossas populações. São populações de tamanho de um município, de uma cidade brasileira. E nós temos, eu fiz uma estimativa de cerca de 17 vezes a quantidade de municípios do Brasil que a gente acompanha ao longo do ano. Então, é uma população muito grande e a gente não acompanha debaixo da água ali o que é que está acontecendo. Então, a gente tem que criar mecanismos de avaliação. Desde o produtor falar, ó, eu acho que eu tive um problema aqui esse mês. Eu começo a mapear e foi assim que, com essa metodologia simples, eu fiz a detecção precoce da mancha branca chegando na fronteira do Rio Grande do Norte com a Paraíba e depois Pernambuco. Era só acompanhando o relato dos produtores, ó, nesse mês começou a morrer muito camarão. E aí eu mandava a equipe para lá para poder verificar. Né? E realmente era a mancha branca que estava chegando em setembro de 2011. 29 de setembro eu tive que fazer essa reunião com os produtores. Né? Eu acho que, eu não sei se abordei essas primeiras perguntas que a senhora falou, Uhum. mas a gente reconhece o medo e talvez a crença dos produtores de que ele consegue sobreviver levando e tocando o barco com esse problema de saúde, e cada vez mais o problema ficando mais grave. E no mundo do camarão, a quantidade de micro-organismo patogênico é muito grande. E nós não temos essa capacidade. Só estou eu tentando articular com o setor produtivo esse trabalho e tentando articular do outro lado com os professores que estão na universidade, fazendo sua atividade acadêmica, para me ajudar. Né? O pessoal não tem a noção do tamanho do negócio no Brasil. Tá? Então, são poucas Eu pessoas que imagino, estão. né? Pode falar. Posso, Pode sim. eu, assim, eu imagino essa dificuldade, porque essa dificuldade eu tenho aqui na própria região, aqui na Bahia. Como o senhor falou, encontrei essas mesmas dificuldades numa menor escala, com ovinos, caprinos, bovinos e tal, porque ali realmente é um Senhora, indivíduo. senhora Marcel, eu esqueci um detalhe que a senhora falou também. É, essa sua realidade é importante porque a senhora Márcia está lá como fornecedora de pós-larva. Ela poderia estar lá cuidando do negócio dela numa boa, mas ela está cuidando dos clientes dela. Ela está lá Isso, articulando, o professor não deu ainda para falar com isso aqui, ela está cuidando, porque se o cliente dela tiver resultado, ela também tem resultado. Se tiver isso, boa sobrevivência, tiver bom crescimento, mas se acontecer alguma coisa de problema de saúde lá com o cliente dela, eu preciso conversar com o cliente, com a senhora Márcia, vamos ver aqui o que está acontecendo. Está aparecendo esse problema aqui. Onde que está a fonte dele? Como é que a senhora pode ajudar? Como é que pode, de repente, fazer uma genética diferente? Mas a gente precisa ter informação para poder trabalhar. Não dá para a senhora Márcia trabalhar assim no escuro, melhorar uma genética, uma saúde das pós-larvas dela, sem saber o que está acontecendo. isso. Ela tem interesse em melhorar a condição de saúde do camarão que ela vende, para o cliente dela ganhar dinheiro, para ela poder continuar no negócio dela. Então, às vezes, É, assim como o pessoal da ração, assim como os colegas que estão ajudando a gente aí no sistema, todo mundo tem interesse, mas a gente precisa saber o que está acontecendo com o camarão. Tudo parte de lá, né? Sem isso não tem como melhorar. Eu lembrei porque essa outra parte. eu realmente entendo dessa forma, porque assim, eu poderia realmente estar fazendo o meu trabalho, né? Vou lá, melhoro tudo que eu posso e entrego, né? Mas a resposta do meu camarão na fazenda do produtor pode dar um problema logo no início, porque ele pode ter um problema ali também. Se eu não sei o que tem no meu, eu não tenho como ajudar o produtor a identificar o que pode estar acontecendo com ele. De repente, pelo fato de eu ter feito um controle, estar correndo atrás de ter um trabalho onde eu diga, não, estou cuidando aqui, está isento de qualquer patógeno, está tranquilo, dentro dos parâmetros normais. Aí dá um problema na fazenda. Porque sempre vivi, eu vivo dentro dessa área, é assim, se você tem um problema, se acontecer um problema aqui comigo e eu comprei, vamos dizer, os náuplios de outro lugar, a culpa é dos náuplios. A gente A nunca culpa é do olha outro, né? primeiro A o culpa é do outro, né? paciente. A culpa é do outro. Aí vai para o produtor, a culpa é de onde eu comprei eles. Aí vai para o beneficiamento, está lá, vai ser descartado. A culpa não é aqui do beneficiamento, algum erro no trabalho, não. A culpa é de quem vendeu. Então sempre apontam os dedos. Isso é normal, né? Seres humanos somos normais em relação a isso.
Mas se eu entender que se eu conseguir fazer esse trabalho mais rápido, e entregar mais rápido, entender o que tem na minha região, que a minha região pode ter coisas que não tem aí, né? Isso, Se isso. eu identifico que aqui na região, vamos dizer, eu trabalho com água do mar, mas tem gente aqui que trabalha com estuário. Então, se eu entender o que tem nesse bioma daqui, a gente consegue trabalhar produtos que vai agir mais rápido dentro da nossa produção. Eu entendo dessa forma. Então, se eu identifico algo aparecendo recorrente na região, eu posso chegar para aquele produtor, na hora que ele tiver o problema, fazer uma análise, pode ser uma análise da água, algum patógeno, alguma coisa na água, uma análise microbiológica, alguma coisa que eu não sei, né, nesse caso, do seu trabalho. Vai ser análise só do camarão, ou a gente vai dizer, por exemplo, eu chego para o senhor e digo, professor, já é o segundo mês consecutivo que eu estou tirando só 50% de sobrevivência. Eu estou fazendo tudo certo e não estou entendendo o que está acontecendo. Essa análise começa no camarão, a gente faz, vai ter acesso à análise de água, porque eu comecei aqui, onde é que eu consigo fazer uma análise microbiológica ou bacteriológica da água? Não tenho. Eu estou sem ferramentas totais aqui para saber, estou só no olho e no achômetro, né? Pelo quadro clínico e tal. Mas a gente fazer um trabalho em cima do que está só vendo, sem ter a certeza, é a mesma coisa que eu falava quando eu estava com a clínica, né? Chega lá e vem, tá lá no tio Google, hoje já tem a IA, aí você joga lá uma pergunta, ele vai te dar uma resposta, mas não é aquilo. Muitos dos sintomas, às vezes, são parecidos. E a gente fica sem respaldo, tanto de tratamento, quanto de ajudar e responder à produção. Porque eu acho assim, que se eu tiver um bom trabalho, o produtor receber uma boa lava, ele, pô, gostei do seu trabalho, ele vai comprar mais. Se o produtor estiver vendendo bem, o beneficiador receber camarões bons e vai lá para a prateleira um camarão bonito, ele vai querer saber de onde foi que ele comprou. Então, eu acho que aí volta para essa parte financeira, né? Eu entrego um bom produto, mas a parte financeira volta. Eu passo a deixar de ter perda. Eu posso investir mais em outros produtos com uma tecnologia diferente para poder entregar um melhor produto, né? Porque isso não vai, o que o pessoal diz que acha caro. Eu falei, como é que é caro? Se 50% eu estou tendo só de sobrevivência, mas eu descubro que tem, melhora a tecnologia, melhora a genética, e passo a entregar, eu começo a ter, vamos dizer, uma sobrevivência de 80%, 90%, o que saiu caro? Aonde é que está a maior perda? Ficar na mesmice, entregar só 50% de sobrevivência, ou melhorar a minha parte tecnológica e entregar 90%? Então, eu acho que na parte, na hora do bolso, é melhor eu ter essa análise rápida, descobrir o que é que está acontecendo e poder ter maior domínio da minha produção. Eu entendo dessa forma. Então, eu queria entender como é que isso pode acontecer, vamos dizer, para a gente aqui. Eu estou na Bahia, isso está aí longe para caramba. Tudo bem, você fala E no até mais trabalho perto, remoto, né? né? Aí a gente fala num trabalho remoto. Como é que funcionaria isso? E se eu tiver um problema que eu precise de uma intervenção rápida? A gente vai ter condição nesse trabalho, a partir do momento em que os produtores começam a entender que precisa ter uma resposta rápida na produção dele para ele deixar de perder dinheiro. Porque eu acho que toda essa conversa aqui, o pior é a gente ter a perda. A gente começa a produzir, investe, bota alimento, chega na metade da produção, pau, perdeu tudo. Perdi tudo, o que houve? É a dor no Né? E fica a bolso. eterna dúvida. Não sabe nem o que vai melhorar para a próxima produção. Fica no achismo. Eu acho que isso é mais desgastante mentalmente. Eu acho, já, apesar de não ter tanto tempo, já vi gente desistir porque não consegue descobrir o que tem. Ou você investiu sua vida nisso e depois você vai jogar tudo fora, porque está faltando você dizer o que está acontecendo e pedir ajuda, né? Então, eu queria entender como é que a gente pode ter essa resposta. Eu falo isso porque o que é a minha agonia? O meu são 21 dias, 20 dias. É muito rápido. Né? Daqui que eu tenho uma resposta que eu envie, que chegue até aí, se vai chegar um material razoável para análise, será que eu vou ter realmente uma análise que me dê resultado? O que eu faço nesse meio? Um dia numa produção numa água é uma perda, né? A É senhora, isso. a senhora tocou em alguns pontos aí que eu vou tentar consolidar aqui. Mas uma parte importante é o seguinte, que a gente tem que criar a consciência que quanto mais a gente aprende, mais a gente se desenvolve. Esse é o princípio da educação. Esse é o princípio da transformação que cada indivíduo, que cada pessoa pode adotar, né? Então, por isso que a gente tem
o nome de escola de camarão. A gente não tem como esconder o problema, a gente tem que aprender com ele e crescer. E foi assim que a gente foi crescendo, né? No outro ponto que a senhora falou, por trás do nosso trabalho, nós temos também uma articulação, uma rede de universidades no Brasil para reconstruir a Recassina, que é uma rede de pesquisa e desenvolvimento em camarão. Então, vai ter pessoas lá que vão trabalhar com o ambiente, com a genética, com a saúde, com a tecnologia, com a ambiência, com tudo. Mas isso aí está buscando recurso, né? Mas vai chegar um momento que pode ser que a interrogação, porque nós vamos estar mexendo com problemas, vão ter interrogações, e aí a pergunta vai ficando cada vez maior. E vai precisar de ter uma equipe que é especializada naquilo ali. Eu sou uma ponte só que estou ligando o setor produtivo com a universidade. Tá? Vai chegar um momento que as perguntas vão ser grandes. E aí vai precisar de uma estrutura grande para responder. Né? Tudo é uma questão de prazo. Vai chegar um momento que nós poderemos ter um apoio logístico mais rápido para ter ferramentas mais rápidas de diagnóstico aí na Bahia, aí na Paraíba, em Pernambuco, Sergipe, em todos os estados. Mas hoje eu estou batendo a porta de todos. Na Bahia eu não consegui nem chegar lá no estado, lá procurei o Sebrae, mas ainda não tive retorno. Para outros estados eu recebi um não, mas para outros estão pensando. Mas em cada estado, do Maranhão até a Bahia, eu fico às vezes em silêncio aqui na rede, porque eu estou pesquisando lá com quem eu falo, para bater na porta, para explicar isso. E às vezes as pessoas não entendem o tamanho do trabalho. Né? Então, tem esse detalhe também. A gente leva um tempo também para falar com as pessoas. Né? Pode falar, senhora. O que eu tenho visto, né, conversado com algumas pessoas, porque realmente eu preciso disso, né? Porque mesmo é o que eu estou falando, mesmo não sendo uma doença séria, às vezes acontecem coisas e a gente não entende, né? E realmente o que é que pode estar acontecendo e como eu posso melhorar. Então, quando eu pergunto isso, vem o receio nessa questão de expor o que está acontecendo na fazenda e ser mal interpretado e ele ser expurgado do processo, o pessoal começar a ter medo, né? Pô, vai acabar denunciando, vão fechar tudo, vão fazer isso, vão fazer aquilo, a parte sanitária, o que vai acontecer, né? Ficar mal visto. Então, esse tipo de pensamento, eu acho que realmente acaba demorando mais na resolução do problema. Então, por exemplo, quando eu estava vendo esse trabalho, eu tive aqui acesso ao pessoal daqui, da Faculdade de Valência, e conversei com eles sobre isso, né? Tem aqui um laboratório que a gente possa, se eu tiver alguma dúvida, alguma coisa na água ou na produção, eu ter aqui uma forma de saber o que é e intervir logo? Não, não tem. Está começando. Aí eu falo do projeto, mas ainda Tem uma universidade em Valença? Em Valência tem a parte do Instituto Federal? É Federal, Universidade Federal? tem o Instituto Federal da Instituto Bahia. Federal, né? Instituto Federal não, de Valência eu esqueci como é o nome. Tem pouco tempo que eu estou em Valência, mas é um Instituto Federal. Né? Tem esse, tem outra também que foi o que tiveram aqui. Né? Inclusive até pediram para vir fazer estágio aqui. Né? Eu falei, bom, estou começando, não tem ainda estrutura para abarcar estagiário, mas assim que tiver, a gente faz. Então eu questionei, né? Por que que esse Instituto Federal não teria a esse nível, por exemplo, chegar e fazer esse tipo de trabalho, para a gente ter uma resposta rápida do que está acontecendo. E falei em relação a produtores, por exemplo, água do mar, estuário, né? Da onde é a fonte, da onde está vindo. Então, fazer esse trabalho de ajuda com a gente no laboratório, eu ficava agoniada que só via para produtor. Eu acho que esse é o meu maior questionamento. Gente, o laboratório está começando tudo, não deixa a gente de lado. Eu acho que essa é a minha maior angústia de entregar uma larva. Eu acho que se a gente entrega realmente uma larva boa, o resto do pessoal consegue, é uma cadeia, mas a gente precisa falar a mesma língua. Eu sempre entendi isso. E eu queria poder saber como isso pode chegar aqui e eles começam a ver o resultado. Eu acho que mesmo se começar a ver que tem um resultado esse tipo de trabalho, de que está funcionando e está conseguindo sair uma produção, porque eu tenho um respaldo, é a mesma coisa, eu estou criando, tive um filho, começa que eu tenho que procurar um médico. Eu vou procurar um médico
perto, eu já vou procurar saber onde é que tem, e se meu filho tiver um problema, em qualquer hora eu preciso levar meu filho no médico. Eu acho que é uma analogia, mas é o que eu imagino. Se eu não tenho pra onde correr, eu vou ficar olhando para o tanque esperando morrer tudo, podendo correr perto. Então eu queria entender isso, tá? O sistema remoto eu acho que já é um passo, a gente já poder ter esse contato, ter essa primeira conversa, mostrar o que está acontecendo e vir uma resposta, ok. Mas talvez a coisa chegue a um ponto que eu preciso de uma análise mais Sim, inócua, mais ali real. sim. Então, como é que eu poderia fazer isso? Como é que isso vai chegar na região aqui da Bahia? Sim, sim. Né? Entendeu? Deixa eu tentar explicar em qual ponto nós encontramos, né? Essa é a terceira parte do projeto, né? Eu começar a construir o sistema de gestão da saúde. Eu penei com a burocracia para a parte física e a parte remota. A parte remota ainda estou penando com a burocracia da universidade. Depois vai para o sistema de gestão, né? E aí, nesse sistema de gestão, eu entro nesse processo que eu estou fazendo com a senhora agora, conversando, me comunicando com o setor produtivo. E aí eu começo com aquelas ferramentas mais simples. Quem é você? Como é o cadastro? Onde é que é você uma fazenda? É um fornecedor? Qual é o meio de comunicação? E aí eu vou começar a trabalhar com um meio de comunicação mais simples, que é o e-mail, que eu consigo passar uma mensagem para todo mundo. E aí o que você está sentindo nesse mês? Aí eu começo na segunda ferramenta, tá? Nesse registro de ocorrência, eu começo a ver em cada região o que está acontecendo. O camarão está morrendo, não está crescendo, está não sei o quê, está grávida. Mas eu preciso romper essa barreira, né? Viu que eu fiz ontem o comunicado, e eu acho que quase poucos colegas falaram que estava tendo algum problema lá em fevereiro, ou março, foi um ou dois. Tá? Então, para mim, eu estou recebendo feedback que está tudo bem, mesmo sabendo que não está tudo bem. Né? Aí eu começo a organizar, eu tenho que organizar o pedido de compra de reagentes. Né? Depois eu vou entrar no terceira ferramenta. Essa está ruim, mas como é que está ruim? Qual é o sinal? Qual é os sintomas? Como é que está aparecendo o camarão? Tem como mandar alguma foto? Aí eu começo a construir outra ferramenta. Depois eu vou para a quarta ferramenta. Eu ainda estou no grupo de ferramentas presuntivas enquanto eu estou ganhando tempo lá na compra do material. Você sabe fazer uma análise a fresco aí do camarão? Tem como eu ajudar? Você vai pegar os principais órgãos e eu vou explicar como que ele vai fazer. Se não conseguir do ponto de vista presuntivo, aí nós vamos pegar a amostra e enviar para fazer análise histopatológica, biologia molecular, microbiologia dentro do laboratório. Mas aí lembra que eu sou uma pessoa para milhares. Aí eu fico fazendo essa triagem e, nesse processo que nós estamos fazendo agora, de quebrar esse medo do pessoal. Essa é uma parte mais forte, né? Eu estou fazendo o trabalho ali na cabeça do camarão, né? O cefalotórax do camarão, mas agora eu estou num momento maior, que é a cabeça do pessoal do camarão. Quebrar esse medo, quebrar essa crença, que mexer com isso é complicado. E muito pelo contrário, a gente está tentando ajudar. Talvez eu entendo, né? Eu também produzo camarão e cada fiscal, cada agente público parece que só chega na propriedade para prejudicar. É o fiscal ambiental, é o fiscal do trabalho, é o fiscal da fazenda, é o fiscal de não sei o quê. Aí, quando chega alguém para ajudar, o cara, não pode. Isso não existe no Brasil. Não existe no Brasil ninguém que queira ajudar. Só querem foder a gente, né? Vamos dizer assim. Então, está enraizado na nossa cultura. E quebrar a cultura é mais difícil do que o processo de educação. Aí a gente tem Mas que ficar trabalhando aqui, senhora Márcia, várias vezes nessa comunicação e tentando ajudar o máximo de produtor, porque tem na cultura. É na cultura do nordestino, esse negócio do. Tem um monte de coisa que a gente tem que quebrar, né? E a senhora sabe bem aí como é esse processo. Né? Mas uma pergunta aí nesse caso, eu estou falando isso, por exemplo, a gente está tentando fazer um trabalho, né, pelo que eu entendi, pelo cadastro, cada produtor vai preencher e vai fazer ali um relato do que está acontecendo. São duas coisas. O cadastro eu já vou conhecer quem é, onde é que fica. Depois o relato eu começo a ver, né, onde que está tendo problema mesmo, como é que eu posso ajudar naquela região, ou é em outra região que está preso, para eu saber onde é que está. Alguém que está sinalizando, pedindo ajuda, né? Aí o registro é para isso, né? Para pedir ajuda. O registro é para Aí fica uma pedir pergunta. ajuda. Aí
fica uma pergunta. Vamos dizer, eu não sei quantos produtores tem aqui na É região da Bahia, outra mas coisa, que a gente não sabe quantos produtores tem, né? Que precisam de ajuda. é, Aí são um monte de coisa que a gente precisa mexer aí. Que... eu acho que esse primeiro ponto, pelo menos de saber quantos produtores tem, que todos É, se pronunciaram, saber qual é a população de camarão, vamos dizer assim, na Bahia, eu acho que aí a gente consegue, vamos colocar aí politicamente, né, ter a condição de chegar, por exemplo, para é, um, uma outra um ponto e dizer, instituição, olha, né? Outra é, instituição, um SEBRAE, um governo, uma né? instituição, Esse é outro olha, ponto, né? eu tenho aqui tantas fazendas, tantos produtores, tantos laboratórios, uma população que justifica Sim, você ter um ponto de sim, acesso na região que possa ajudar esses sim. produtores. Seria um Já- ponto. O outro, porque só um minuto. Por enquanto está eu e a senhora, representando a Bahia, né? Quando a gente começa a botar mais pessoas nesse grupo, a gente começa a ter uma força, né? E é uma força política para chegar alguém e dizer, rapaz, dá para ajudar a gente aqui para a gente melhorar esse trabalho? Mas no primeira parte precisa ter eu e a senhora aqui. Aí é, depois vamos chamar mais pessoas e aí a gente vai se fortalecendo para cuidar lá do negócio, né? Esse é, eu confesso, eu confesso que estou sim, brigando para poder que sim, chegue, porque eu senti essa dificuldade lá atrás sim, e me dá angústia, a gente se sentir sim. perdido, né? Então, digamos assim, me desculpe, mas eu comprei sua Sim, briga. sim, sim, mas eu preciso de ter uma senhora massa em cada estado, para depois ter duas, para depois ter três, para depois ter 10, 20. E aí a gente vai fortalecendo essa rede, né? Mas começa do É, um em um. Primeiro uma é, pessoa, depois o outra, depois a outra. É um PCE Aí a que a gente outra pergunta que fica seria uma, nesse cadastro, no caso, eu acho que é assim, identificar quantos produtores tem na região da Bahia, por exemplo, tem, né? e está aberto para É, todo mundo, né? Mas eu não sei se todo mundo está tendo essa informação. Por isso que mas eu pedi apoio ao pessoal da ração também, né? O pessoal da ração está ali, tá perto dos produtores do Brasil todo. De repente pode comprar a é, ideia, aí eu já teria mais três, senhora Márcia, comprando a ideia, ó, esse trabalho é importante, vai ajudar todo mundo, né? Então, Aí agora outro ponto, né? Outra pergunta. Quando a gente faz esse outro informativo, né? certo. Informar o que se está Mensal, né? tendo algum o mensal. Aí vamos dizer que realmente aconteça, a fazenda lá está muito bem tratada, bem controlada, e ele não tem problema, Certo, né? E foi o que se cadastrou. Aí certo, vamos dizer que três que se cadastraram já tem essa consciência de que não é para prejudicar, é para certo, ajudar, muito pelo contrário, certo. e ele passa a fazer o relato dele de que está tudo bem. Ele se cadastrou justamente porque ele tem a cabeça mais aberta, tem uma Certo, preocupação com a produção e com o bolso. certo, Aí ele vai e faz, mas a produção dele está indo certo, bem, tá? certo. Esse processo de tá bem, afastaria a intenção de se ter um ponto de Não, apoio na não, região, não, não. por Muito, exemplo, muito. ele tem entendido que, poxa, uma região que está controlada, então eu não preciso ter, porque eu acho assim, que mesmo que esteja tudo bem, mas eu sei que eu tenho uma população muito grande de produtores nessa região, ela precisa ter um ponto Sim, de apoio. Eu vejo sim, dessa forma. correto, Seria isso? correto. É, a gente está bem, mas a gente não sabe amanhã. A gente pode estar bem aqui e amanhã não está bem, né? E aí eu entro também no outro trabalho que a gente vai aproveitar nessa inteligência coletiva, vamos dizer assim. Antes eu fazia presencial, em cada região eu ia lá, quando eu voltava já era outro semestre. Era um trabalho meio doido na universidade e no campo. Mas hoje eu vou poder estar via remota, juntando todo mundo. Ó, tem um pessoal ali que está bem, mas tem outro ali que não está bem. Eu estou dando mais atenção àquele que está precisando de ajuda. E ele está aparecendo desse jeito aqui, ó. O camarão está desse jeito. Fica atento a você aí, se você pode perceber algum camarão desse jeito aí. Tá tudo bem, mas o colega ali que não está bem, o camarão está desse jeito e tudo. Os grupos vão interagindo. Olha, lá no outro lado também não está bem, mas o camarão está de um outro jeito. Está aparecendo outro agente agressor. E aí, nessa comunicação, eu vou entrando com os outros fornecedores. Ou o pessoal da larvicultura lá, ou o pessoal dos insumos biotecnológicos, né, probiótico, o que for, ou o pessoal da ração está chegando lá para a gente entender aquilo. E aí, várias cabeças pensando para buscar uma solução. Você está bem, mas vai acompanhando. Vai acompanhando. É uma interação coletiva, né? É uma inteligência coletiva para a gente estar atento todo mês ali acompanhando. E aí nós vamos subindo também
o nível de acompanhamento. Né? Vai chegar um momento que eu preciso de recurso e a gente vai tem despesas mensais da escola, né? E isso vai aumentando. Tá? Mas a gente vai aumentando o grupo, vai aumentando o acompanhamento e a dinâmica do trabalho. Mas a primeira parte é chamar o pessoal para dentro do trabalho, depois a gente saber se está bem, se não está bem, onde é que não está bem, quem que está ruim, qual região, em qual época, e começar a trabalhar aqueles que estão com algum problema. E o que também, Me diz uma e coisa. quem também vai ficando de olho lá, ó, a coisa está desse jeito ali, mas pode ser que chegue para você. É um aprendizado Né? coletivo, né? E uma outra pergunta, Mas professor. essa parte deu Nesse para caso, entender, né? A dinâmica. Né? A gente vai, com a eu, ferramenta de diagnóstico, a gente vai aprendendo qual é o problema e o camarão é que vai dizendo para a gente, ó, eu não estou bem porque o meu órgão está assim, tenho esse ataque. O camarão que vai dizer para a gente, não sou eu, não. Eu vou ter que pegar o é, camarão e conversar com ele. Vai ter um momento que eu vou ter que conversar com o camarão e dizer, ó, ele me falou que teve algum problema nas brânquias, no hepatopâncreas, no estômago, no intestino, não sei o quê. É um vírus, é uma bactéria, é um vírus, é uma bactéria. É ele que vai dizer para a gente, não sou eu não, tá? Eu vou só traduzir. uhum, Aí nós vamos sentar, o camarão do Zé, do João, do Francisco, do não sei quem, tá desse jeito aqui. O que é que está acontecendo? Quem que pode ajudar? Será que existe uma solução na larvicultura? Existe uma solução na ração? Existe uma solução na ambiência lá? Mas é o camarão que vai dizer para a gente. A gente vai aprender com ele. Ele é o professor. Eu sou só o monitor dele. é isso que o senhor falou agora, que eu até acho que vai um pouco dentro do que eu ia perguntar. Porque, assim, eu vejo às vezes, né, como tem outras regiões que passam as informações, todo local que você tem mais informação, você tem mais estudo, Correto, né? Você, correto. Isso é eu trabalha, o ser humano ele tem essa questão de trabalhar dentro daquilo que instiga você, né? correto, Se não correto. tem que cutuque aquela pessoa, é tipo assim, ah, não quer saber É, de nada, então por que que eu vou trabalhar correto, ali? Para que que eu vou investir com quem não quer, né? correto. Então, quando a gente vê que tem mais essas informações, o profissional que está do outro lado, por exemplo, como o senhor colocou, da ração, dos insumos, né, de probióticos, de tecnologia, por que que ele iria trabalhar se a pessoa não está tendo uma resposta, Correto, não é? correto. Então, e aí o que que eu vejo? Desenvolve um trabalho dentro de uma região, vamos colocar lá, sei lá, no Ceará tem um tipo de problema que é recorrente, que é da região, é da água que está ali. Certo, Mas aqui na Bahia, né, tem um estuário, um outro tipo de água, outro tipo de temperatura, outro tipo de salinidade. Então, quais são os problemas regionais? sim, O que que sempre aparece? Aparece aqui, aparece lá em cima, aparece do outro lado, mas ele é um problema da região. sim. Então, a partir do momento que eu acho que começa a ter isso, eu acho que aí o próprio laboratório, a própria empresa de ração, ou o laboratório, ou dos insumos, tecnologia, ele começa a trabalhar o que acontece na região. Correto, Então, a gente começa a ter produtos mais específicos para o processo. Porque às vezes eu posso pegar um produto que veio lá do sul, que não tem nada a ver com o que eu tenho aqui, é um produto de alta qualidade, mas não funciona para a minha realidade, né? Porque ele não está alcançando aquilo que eu tenho dentro do que eu uso aqui, né? Seria mais ou menos isso que eu estava querendo colocar em termos de se você não instigar o profissional para lhe dar ajuda, ele vai achar que está tá tudo tudo bem, bem, né? né? Se eu É, Aí eu vou de novo, eu adoro fazer comparativo, né? Eu estou ali no meio da multidão, estou começando a me sentir mal, aquela cena está ficando tudo escuro, e eu não abro a boca para dizer que estou passando mal. como é que E vai está todo adivinhar? mundo passando, eu ainda reclamo que o pessoal é desumano. Como é que o pessoal vai É, saber que eu estou passando mal se eu não abrir a boca para dizer que estou passando mal? é, Eu acho que é mais ou menos isso, essa comunicação, para que a gente tenha ajuda. eu tô, Isso realmente é uma das angústias, né? sim, essa é a primeira parte, né? Eu preciso ter uma noção quem que está pedindo ajuda, né? E aí eu Mas começo a que não instigar tem até nenhum os outros problema. professores que estão na universidade, que podem colaborar, né? Ó, É, fulano de tal ali está tanto problema, que tipo de pesquisa você pode fazer para a gente ajudar que aquele problema está grande? A gente não está é, encontrando a solução. Eu vou bater na porta do pessoal, de todo mundo, né? Mas eu tenho que, mas aí eu vejo quem tem que que falar, tem assim, que abrir a boca, né?
Porque, Mas não por só, exemplo, eu vejo assim, não só o que tem na hora problema. que a senhora estava falando, a senhora fez a comparação do problema no Ceará com a Bahia, né? Aí quando surgiu a mancha branca, né? A gente já tinha acontecido ali. Aí todo mundo explodiu o problema. Então onde é que a gente vai encontrar a solução? Vamos buscar a solução lá na Ásia. Aí trouxeram a solução na Ásia, gastaram um bocado de dinheiro com um sistema de produção caríssimo, e aí o problema foi aumentar, que aumentou o problema de ninho, o problema de vibriose, porque o nosso problema era diferente do problema lá da Ásia. Lá eles só tinham mancha branca. Aqui a gente tinha mancha branca, ninho, vibriose misturado, e a solução de lá não deu para comprar e aplicar aqui essa solução. Então, às vezes a solução da Bahia é diferente da solução do Ceará, é diferente da solução do Ceará na região próxima do litoral para o sertão, é diferente da solução Isso. de um município para outro município. Às vezes a solução pode estar na pessoa, pode estar na tecnologia, mas a gente tem que começar a dizer, oh, eu estou com um problema. Aí eu vou escutar e vamos começar esse trabalho. Como é esse problema? O que o camarão está dizendo sobre esse problema? Então, é a maneira. É longo o negócio, mas é a maneira que tem o melhor custo-benefício. A gente vai aprender com o problema para construir a solução. Porque se a gente for buscar Mas a eu pergunto, solução lá no outro lado do mundo para um problema que é nosso, aí a gente já teve muito prejuízo com isso, né? é, Gastamos um monte de dinheiro e a coisa não deu certo. mas pelo que eu estou vendo aí em relação ao seu trabalho, que você está explicando agora, né, que quando eu vi a parte da gente escrever um relatório, às vezes fica aquela questão de, tá tudo bem, eu não tenho por que escrever. Tá tudo bem, para que eu vou dizer que tá bem? É como se eu fosse só relatar se tem um problema. Não, Eu acho que a partir se do está momento que a tudo gente bem, não só precisa relata, nem relatar, não. Se está tudo bem, não vai ter nem no formulário, não. Naquele formulário do problema mensal. Né? Porque eu já tenho, eu vou ter a primeira parte que é o cadastro. Né? Eu começo a ter as pessoas que estão participando. Depois a gente está lá no mês de abril. Aí, bom, não preencheu, ninguém reclamou de nada, então está tudo bem. Aí no mês de março, ninguém reclamou de nada, está tudo bem. Aí só avisa se tiver um problema. Aí eu começo a mapear o problema. Ó, teve ali umas 5 pessoas naquela região que relataram que estão tendo problema. Então, que tipo de coisa eu posso sim. fazer? Que daqui a pouco eu vou ter milhares de produtores, né? Mas esse foi o meu questionamento. Se não tiver Se não relatar, problema, não avisa. Senão, porque meu sistema a matemática dele não é tão é, sofisticada, né? porque eu entendo assim, se eu estou querendo ter um trabalho onde as pessoas entendam que sei lá, 1.000 fazendas aqui na Certo, região, né? certo. Se 1.000 fazendas não colocarem, tô bem, tô bem, tô bem. Aí vai dizer, tá bem, tá bem, tá bem, não tem problema. Mas quem está colocando também, abrindo essa parceria, ele tem que entender que tem 1.000 Correto, fazendas, que tem 1.000 fazendas preocupadas em relatar que está bem. certo. Isso significa que ele está aberto, na hora que tem um problema, ele precisa de ajuda. Correto, Eu entendo também do outro lado. correto. Né? Eu posso estar assim, eu estou bem, não tenho nada, mas eu preciso Tem comunicar que que estar eu bem, existo, né? que eu estou ali formando, que eu estou fazendo um trabalho de controle. Né? Então, essa comunicação também, mesmo não tendo nada, pelo menos indica para quem está lá trabalhando de que ali está controlado. Se o vizinho aparecer com um problema, você tem um controle de que, sei lá, 5 fazendas estão relatando que está bem, apareceu um com um problema. Poxa, vamos logo aqui, porque não é na região, é focal. Aí pronto, vai em cima. Aí depois aparece em outro ponto. Se você não sabe o que está acontecendo ou quantas pessoas estão realmente comunicando, se eu estou bem, eu estou dizendo a verdade, vou lá comunico, não teve problema nenhum. Poxa, essa fazenda está trabalhando bem. Eu acho que até a nível de pesquisa, o que ele está fazendo que até hoje 5 deram problemas e o dele não deu. Né? Eu Como é que ele acho que ele pode está fazendo utilizar, tratamento? acho que ele pode utilizar aquele mesmo formulário e só enviar, que aí ele não está relatando problema, eu sei que ele está bem. Botou o zero, alguma coisa, né? E aí é interessante também a gente ter a ideia, né, do quem está bem, né? Porque o meu foco era entender quem estava relatando algum problema. Mas nesse caso aí, É, na mas sua a gente pode percepção, relatar.
é interessante também, né? Do ponto de vista do É, mapeamento da coisa, né? Ele está ali isso. todo mês tá Eu, dizendo que está bem, né? Está bem, não? Então eu estou tranquilo. eu, Aí eu posso fazer um eu, outro trabalho com ele, né? Posso executar um outro é, trabalho para. É interessante também. o que- se ele está bem, e aí tem na região outros tendo Ok, problema, se alguém está querendo entender o que está acontecendo, como é que essa pessoa correto. trabalha? O que que ele usa, né? Ou como é que ele faz o manejo? O que que tem diferente? Da onde é que você pega a sua água? Não é chegar e copiar, porque aí vem o medo da Sim, concorrência, né? Ah, eu não vou dizer o que eu uso porque eu quero entregar melhor. E o outro vai usar a mesma coisa e eu vou perder meu mercado. Eu acho que não é assim que funciona. Eu acho que a partir do momento o que nosso você partido é o camarão, né? O camarão é que. Mas é interessante eu acho que saber é que está importante. bem, né? Até para a É, estatística, né? Ó, a gente tem 10 produtores nessa região. 9 estão dizendo que está tudo bem. Um reclamou alguma coisa, mas o que que naquele 9 está fazendo que pode ajudar naquele um ali, né? Então, é é, interessante. exatamente. Ele não precisa ter todo o ouro dele, né? Porque a gente tem sempre os Não, nossos segredos ali no meio. é, Mas o principal, por exemplo, pode estar na água. correto. Um tratamento de água, um equilíbrio iônico da água, alguma coisa. O que é que essa fazenda está fazendo? Está dando certo para a região, né? Funcionou na região. Porque, por exemplo, ele pode pegar um problema na outra fazenda e ter um produto que é de outra localidade que não vai resolver. É a mesma coisa que quando eu vou no médico, ele me passa um medicamento que está acostumado, mas o meu organismo Correto, não aceita correto. aquele medicamento. Cada Então ele vai sistema é ter que. diferente, né? Cada É, sistema tem sua e aí, biologia, né? é, Mas é que eu estava e a mente é que eu humana. tava nesse ponto aí, senhora Márcia, no momento mensal que iríamos reunir as pessoas lá, via remota, e estaria relatando lá, ó, nessa região aqui, teve um colega que disse que estava tendo problema. E aí vai ter outros colegas participando daquela região e pode dizer, não, nós não tivemos problema. Aí eu não ia botar Não, na ele estatística, mas pode. É, na conversa, né? Mas como o tempo era pouco na conversa, né? Mas é interessante ver isso aí. Quem não tiver também pode relatar, né? Enviar e porque marcar eu o acho que zero, né? eu acho que a hora que conseguir entender que está só querendo ajudar, e Sim, realmente é para ajudar, sim, e sim. aquilo que a gente tanto fala, ajudar no bolso, que a verdade é Sim, por isso ajudar que eu no botei a bolso dor mesmo, no bolso, né? A dor no bolso, que é o nosso principal órgão, é o bolso, né? Aí quando então, dói no a partir, bolso, aí. é, eu acho assim que a partir do momento que você tem uma reunião com os que estão, tá tudo bem, e alguém relata, poxa, eu estou tendo um problema direto de vibriose. Certo. Aí aquele que hoje está bem, ele, poxa, eu já tive esse problema no A passado. ideia é essa, Aí eu a fiz inteligência coletiva, né? assim, A exatamente. troca de Então, eu acho que experiência. além do ponto de apoio, de a gente ter um exame rápido, um resultado rápido do que possa estar acontecendo, você tem relatos de outros que já passaram pelo problema e que podem ajudar tanto aquele que está no laboratório tentando entender o que está acontecendo, né? E entender também como é que pode ajudar de uma forma rápida, né? Então, aí eu acho que realmente funciona a cadeia que eu estou imaginando, né? Uhum. Esse apoio É. entre os produtores de estar relatando o que está acontecendo, sem o medo de que ele vai ser Penalizado. apontado, né? Apontado, né? Apontado, É, penalizado, alguma coisa ele já está penalizar sofrendo com o problema. Já está sofrendo, ainda vai isso. ser apontado. Essa, É. Porque se ficar na poxa, ele está com problema, mas ele está expondo, ele está mostrando que ele quer sim, melhorar, ele tem sim, responsabilidade. Né? Eu sim, acho que a partir do momento que você procura ajuda, você tem responsabilidade com o que você está correto, fazendo. Porque, correto. afinal de contas, o camarão vai para a boca de alguém, né? Ele Uhum. vai partir para a alimentação de alguém. Então, a gente tem uma responsabilidade com o que a gente está colocando ali, com o que a gente está produzindo. Né? Ele pode ser resistente, chegar lá na minha mesa, está resistente, mas lá dentro eu pego o camarão, está com gosto de terra, está com um treco estranho, está com a carne mais mole, mas ele está bem, ele acabou passando. Mas o que, que ele pode ter ali? E a gente vê que lá, de repente, o cara daquela fazenda teve só 30% de produção, o que conseguiram sobreviver, os heróis, mas criaram uma resistência e o problema está ali. Então, o que, que chegou na mesa de quem está consumindo? Então, se você nota que alguém está querendo dizer o que está acontecendo, eu acho que prova que aquela pessoa tem uma tremenda responsabilidade. Ele tem que ser visto de outra forma. Eu acho que quem expõe que está com problema é realmente uma pessoa que Sim, quer melhorar e quer se ajudar.
que quer mostrar, olha, eu estou trabalhando para entregar o melhor produto para você. Sim. Então, eu acho que quem coloca dessa forma, é uma pessoa honesta, assim, sincera, de querer ajuda. Eu acho que quando você esconde embaixo do tapete e diz que está tudo bem, é uma pessoa que você diz, ah, Com está tudo bem, quando medo, aparece o né? problema, Tem algum medo aí aí, né? E, eu vejo e assim, né, a dessa senhora forma. estava falando aí, eu estava pensando numa abrangência maior, tá? Quando a gente começa um trabalho desse, que estamos relatando, como a senhora falou, e aí suponhamos um cenário que tivemos no ano passado. A gente estava na busca para barrar a importação do camarão do Equador. Aí daqui a pouco a gente tem que fazer um trabalho desse para o Vietnã. A gente precisa dizer ao pessoal de Brasília que nós estamos fazendo na cidade um, 2, 3, no estado tal, tá, todo mundo está fazendo esse trabalho e tudo. E você vai trazer um camarão lá do Vietnã, vai trazer um camarão lá do Equador, para botar mais problema para a gente. Nós já estamos aqui num trabalho Exatamente. doido aqui para trabalhar o problema do Zé, do João, da Maria, do Francisco, para poder ajudar, ainda vai trazer mais problema de fora. A gente É, tem um trabalho estruturado com a sociedade, com o pessoal do camarão, com o produtor, com a eu agricultura, com a universidade. A gente tem a força para dizer lá politicamente, dizer, ó, nós fazemos esse trabalho em todos os estados do exato. Brasil, em todas as cidades que produzem camarão. E nós estamos lá todo mês batalhando para aprender qual é o problema, como é que a gente vai construir uma solução. Agora você vai trazer camarão lá do Vietnã, agora vai trazer camarão lá do Equador, vai trazer camarão lá do final do mundo para entrar mais problema aqui. Até nisso a gente teria uma força, né, para mostrar, olha o trabalho que a gente faz. Eu acho assim Esse é a que principal. são várias Pode falar. eu acho assim que são várias coisas nesse trabalho, né? Porque você tem tanto problema, né, que a gente teve, eu vi Sim. aí Itamar numa doideira para poder impedir a entrada Eu, no também, né, Vietnã, o desse. presidente já teve lá, viu? Já vai abrir para tilápia. Eu vi, O camarão está do lado. Está na lista, lá na exatamente. caneta lá. Aí a gente fica Eu, esperando, brigando. Né? eu acho que se realmente nesse cadastro aí, nesse controle que você está fazendo, tem muita coisa de bom que pode ser tirado, porque até a comunicação Sim, inversa. Porque se você tem um contato com todo produtor que está lá na ponta da sim, Bahia, ele quase não tem comunicação, mas de repente surge um assunto desse, sim, e existe essa comunicação, ele vai saber o que está sim, acontecendo. Aí você faz, por exemplo, um abaixo-assinado com todos os sim, produtores. Né? Você tem ali uma resposta imediata sim, de que ninguém quer sim, uma importação dessa. Aí é um peso sim. político de você impedir, São né? milhares Porque se de está todo pessoas. Né? milhares de Famílias. produtores podem intervir Né? na hora, porque a pessoa nem sabe o que aconteceu. Está lá no meio do interior, nem sabe o que está acontecendo a nível Isso. de internacional. E pelo outro lado também a gente pode impedir a importação, mas fazendo um trabalho desse, o Brasil pode se qualificar novamente para Sim, exportação, porque ele já teve, né? sim, Pelo que eu olhei dos dados, a gente já sim. exportou muito bem. Para a Então, Europa, se a né? gente desse, eu consigo comprovar a nível externo de que o país está controlado de vários problemas, a gente consegue aumentar o valor agregado do produto e fazer exportação. Eu vou parar de competir por preço. Eu vou parar não, eu vou vender a 11, mas o cara ali vende a 10. O cara, sabe, está jogando para baixo. Eu acho que isso é se desvalorizar. Eu acho que a gente tem que valorizar o que tem. Valorizar a minha produção, aquilo que eu faço, valorizar o trabalho, valorizar tudo que eu uso. Então, se a gente começa a entender que essa valorização vai ter um retorno financeiro e a gente pode colocar o Brasil de novo, no caso de exportação, o produto vai, o interno também vai valorizar, né? Aí, Então, e tendo essa a senhora tocou no comunicação, outro ponto, que nos produtos agropecuários e que você tem essa agregação de valor, você consegue colocar um preço maior. Ó, tem um trabalho social, tem um trabalho ambiental, tem um trabalho econômico, com todos os produtores, está todo mundo trabalhando ali para melhorar. Então a gente vende um preço melhor. Os uhum, consumidores, seja ele interno ou externo, vão acessar esse valor e vão dar outro preço. Isso é outra coisa que tem no trabalho que eu nem comentei, né? E aí a gente começa a ver o quanto de valor que tem esse tipo de trabalho. O quanto, não é só no é, risco, não. É no valor, no preço, é na diminuição do custo, é na melhora da eficiência, todo um processo da economia rural.
Então, É isso tem que muita eu queria coisa por trás entender. desse, mas a gente tem que começar um a um. Aí vai dois, vai três. É, O é desgaste é isso que eu grande, queria né? entender, É é uma isso que eu transição. queria entender para poder realmente fazer parte. Porque pode, se a gente só vê, né, só se tiver doença, eu vou perguntar para poder Aham, tratar, aham, né? Você fica no anonimato correto. de novo. Mas a partir do momento em que você está relatando que está bem, mas você existe, ou seja, você está ali, Aham. então você pode ser comunicado, porque de repente você fica tanto tempo sem dizer nada que pode ter, será que essa família existe? Aí dá trabalho para quem fez o trabalho. Aí você vai ter que procurar aquele produtor para ver se ainda existe. Eu acho que se essa informação for sempre contínua, quem está fazendo o trabalho sabe que não, eu tenho ativo na Bahia 1.000 fazendas ativas, por quê? Porque estão se comunicando. Então você tem como intervir rápido de fazer um trabalho e melhorar a parte dos produtores na Bahia com outras ações. Eu acho que abre um leque de coisas que podem ser feitas para melhorar a cadeia como um todo. E a gente Naquele realmente. mesmo formulário de registro de ocorrência, ele vai poder dizer que está bem, né? Eu só tenho que É, mudar a comunicação. Não. Se tiver tudo bem, comunique que está tudo bem. Para eu saber que está porque se tudo bem aí com você, né? medo que tem, dizer que tem doença, mas diga que está Diga que bem, diga que está você bem, ou existe se não está bem, diga aí alguma coisa, mas resiste aí para a gente poder, né? Se para está bem, poder. se não está bem, registra, né? Anotei aqui. Porque se pensar, eu acho que se pensar realmente que melhorando vai melhorar essa competição, a parte financeira, você vai ter o retorno financeiro e menos Econômico, perda. social, ambiental, tem um monte de É, retorno. se eu tiver um trabalho desse, que essa é a minha briga, né? Sim, E eu puder melhorar aqui a minha produção e eu vender aquilo que eu falei, mesmo que eu venda ainda no preço de mercado, como correto, está, mas eu estou entregando uma qualidade boa, o cara vê que eu estou entregando bem, eu começo a valorizar o meu correto, produto. correto. Pô, olha, o meu produto eu trabalho dessa forma. Aí o que, que vai acontecer? Ah, eles vão procurar o que tem menor preço. Mas ele vai começar a entender que se ele está procurando o menor preço, é porque talvez aquele ali não está usando a melhor qualidade. Correto. Então pode vir com problema. Então, se eu mudar esse pensamento de que se eu estou trabalhando bem, eu estou entregando uma qualidade boa, eu estou investindo. Então, o meu preço vai subir, mas o dele também vai subir. Não vai subir só o meu, vai subir a venda dele, porque ele também está investindo. Aí você valoriza o seu trabalho. Você para de mendigar, eu vou comprar do outro, uma competição O desleal, valor, né? né, que acontecer. Eu acho que todo mundo começar a elevar. Eu vi isso aqui na outra parte minha, né, não de camarão. E era sempre essa briga. Não, eu cobro mais barato. E aí o cliente chegava para mim, eu não vou fazer com você não, porque o outro cobra mais barato. Eu falei, então vá. Eu não vou baixar meu preço. Aí o pessoal me questionava, pô, mas você não vai baixar, você vai quebrar, você vai não sei o quê. Não, não vou. Eu prefiro ficar com 5 clientes fiéis que acreditam no meu trabalho do que 10 que ficam aqui querendo que eu baixe o preço, me desvalorizando. Ou seja, eu estou pagando para trabalhar, né? Porque daqui a pouco a gente começa a fazer um trabalho desse, eu estou pagando para Que é o que está trabalhar. acontecendo com o preço do camarão, né? A gente tem um diamante ali bruto e o pessoal só reclamando, mas como é que está o preço de tabela do camarão, não sei o que, não sei o que. A gente tá nessa situação aí, o preço de tabela do camarão. Eu vejo um trabalho que dá para pegar tudo, né? Sim, Não vejo só. Eu queria sim. entender se era só essa ou O se negócio é abre. agregar o pessoal, né, dentro do trabalho, porque a estrutura a gente vai ter. E hoje a gente pode estar conversando com todo mundo aqui, não precisa a gente estar presencialmente, porque a tecnologia já deixa a gente bem próximo, né? A gente vai estar Uhum. próximo do camarão. Camarão a gente vai estar olhando. Mas as pessoas, a gente hoje já passamos pela pandemia e hoje, via remota, dá para conversar com todo mundo, né? Inclusive, eu dar bom dia aqui, que tinha hoje entrou um bocado de gente aí, e um bom dia para quem a gente não deu, tá? Agradecer aí a presença de todos. A gente se Eu empolgou aqui na entendo. conversa, e aí foi entrando o povo aqui, foi entrando, e a gente. E eu Desculpa aí, mal pessoal. bom dia a todo mundo. Que a gente Imagine. se Bom dia. empolgou aqui, mas entrou uma galera aí. Muito obrigado aí pela presença de cada um, quem entrou, quem saiu da sala aí. Mas a ideia é essa, senhora Márcia. Eu acho que a gente vai precisar fazer mais live, mais
mais encontro aqui com a senhora, com os outros grupos, para a gente fortalecer essa etapa do projeto. Porque eu estou entrando nessa etapa do projeto e aí precisa quebrar esses medos aí, essas crenças que o pessoal tem, né? A gente entende, né, que produtor no Brasil, o Brasil é Ô, complicado, né? O ô, Brasil é professor, complicado. eu coloquei aqui meu nome, né? Pedi para a pessoa falar comigo, mas, por exemplo, às vezes as pessoas estão ouvindo e têm alguma dúvida, né? Sim, Aí eu vou para outro lado, sai completamente do assunto. Eu tinha a maior vergonha de fazer um negócio desse, de falar. A câmera para mim mordia. sim, sim, eu Mas também. o resultado, depois que a gente fala, em termos de resposta boa do que a gente consegue, vale a pena. Então, abre assim, aí é uma sugestão minha, né? Quando tiver que o senhor colocar a live, convida alguém que realmente queira falar do seu problema, da sugestão, É, da sua dúvida. Traga pessoalmente, porque às vezes numa conversa dessa a gente tira sim, é muito problemas de outro. importante. Eu agradeço muito a senhora ter se prontificado a falar aí, porque é muito importante, porque às vezes eu fico sozinho, né? Aí eu já não estou só, tem outra pessoa falando. Depois É, tem outra pessoa falando, né? Porque são é muitas isso que eu falo. vozes, Eu né? falar sozinha com a câmera, eu fico parecendo uma maluca, né? Vou ficar, poxa, falando e não estou ouvindo a resposta, não tem uma interação, né? Então eu não amplio o É, coisa. Mas eu acho sim que esse tipo de trabalho de chamar outras pessoas que estão sempre aqui para conversar, para tirar as dúvidas, eu acho que rende mais o trabalho, até para o entendimento. Eu posso ter alguma dúvida, ser uma bobeira, mas se não falar, nunca a gente vai saber, né? é, e por mais que, falando da parte de equipamento e tecnologia, né? Por mais que o recurso, a coisa seja limitada, mas a gente está construindo, né? Pelo menos comprando, tentando adquirir lá com a fundação uma coisa melhor para poder fazer esse trabalho de uma forma melhor ainda. Fazer lá na escola, no meio da semana, aqui, quando não tiver. Então a gente está buscando melhorar, inclusive, essa parte também. Interagir mais, colocar mais tipos de interações educativas, né, de comunicação, que esse sistema remoto Essa hoje reunião permite, no né? Meet, Vai permitir faz a reunião muita no coisa. Meet com todos os professores. É, vamos poder fazer uma reunião de um grupo maior, uma conferência. Vamos ter, eu também estou aprendendo sobre isso aí. Fico o tempo todo pesquisando e estudando como é que eu posso melhorar essa parte aí. Mas é importante aí, pessoal, que se tiver outras pessoas aí para somar, para entrar aqui nessa nossa discussão, porque eu estou entrando nessa fase do projeto, que precisa das pessoas. É o fornecedor, é o produtor. Tem gente que está lá na beira do viveiro que não sabe, né? A senhora ontem perguntou, mas qual o efeito desse cadastro, né? Por que eu preciso preencher esse cadastro? Eu tenho uma dor hoje no preço para vender o meu camarão. Hoje é a minha principal dor. Aí eu tive que explicar para ela, não, eu sei que a dor do preço da tabela é a principal, mas a gente tem essa processo permanente de cuidar com a saúde do sistema. Que amanhã essa dor pode ficar muito grande e você não tem nem camarão para vender. Então é uma Exatamente. construção, né? É um processo é tijolo a tijolo. Cada domingo nós vamos melhorando esse processo aí. E além das outras partes aqui nos bastidores, né? Tem que falar com a universidade, tem que comprar reagente, tem que comprar não sei o quê, tem que falar com a fundação, tem que falar com a universidade. É um monte de coisa que eu nem imagino o que acontece aqui por trás dos bastidores para eu estar aqui com vocês falando isso, né? Por isso que toda semana eu vou fazendo prestação de conta. Ó, essa semana eu fiz isso, essa semana eu fiz. Aí já trabalhei de pedreiro lá, trabalhei de cabo da internet para não sei o quê. Faz trabalho de tudo para a coisa acontecer. Né? Para a gente ter essa estrutura que não tem no Brasil e no mundo. Eu acho que não sei não se tem no mundo, tá? E a gente está construindo isso, mas eu não posso construir sozinho. Eu tenho que construir também com as Verdade. pessoas. É uma construção muito grande, né? É um peso muito grande só para mim. Aí eu fico lá batendo na porta de cada estado, recebendo um não. Eu disse, não, tá tudo beleza, eu entendo aí a sua participação. Aí vou para outro. Mas tem alguma outra autoridade, algum deputado, o deputado tem uma moral danada, mais do que o presidente hoje de verbo. Aí eu tenho que falar para ele, ó, estou querendo ajudar aí no seu estado, acompanhar a saúde dos É, produtores lá, como é que eu posso? E vai. mas, por exemplo, hoje aí nessa nossa conversa ficou bem esclarecido, pelo menos para mim, né, o que eu já vim entendendo de
na hora que eu fizer o cadastro, não é para apontar Não, dedos, não, é né? para eu Nem tá. conhecer, né? Para eu conhecer quem é o Zé, quem é o João, onde é que ele mora, é uma fazenda, qual o tamanho da fazenda, é micro, é pequena, tem um contato, se eu precisar falar com o Zé, se eu precisar mandar o e-mail, eu vou mandar muito e-mail, aí pego o e-mail, mas eu preciso saber quem é. A É, primeira parte do negócio é quem é você, como é o seu e, nome, qual o contato, para eu poder me comunicar. É para isso, né, que eu fiz eu o acho cadastro. que esse trabalho que você está fazendo remoto, né? Nessa construção, então eu acho que na hora que todos os produtores começarem a entender que fazendo isso não é só para ficar falando de Não, não, doença, mas para ele, não, mas pegar assim, essas informações todas sim, e realmente essa questão remota, por exemplo, se eu tenho um cadastro aí de 50 produtores certo, de toda a região, não só da Bahia, vamos dizer, de todo o seu trabalho, você já tem 100 lá. certo, Aí fazer uma reunião, tipo que a gente fala, né? Uma mentoria, correto, uma isso, reunião online, com isso, todo mundo, isso, e ali todo mundo começar a colocar numa correto. conversa, trazer novos ensinamentos, coisas, novidades, a gente poder discutir ali em loco o que está acontecendo, eu acho que vai quebrando esse Vai gelo, sim. né? Eu acho que só vai entendendo, porque realmente eu vejo esse seu trabalho é, extremamente importante. Né? E estou vendo pelo meu lado também, né? Não só do coisa que eu sempre me dá agonia, que não é só eu, que eu sei que a resposta que eu vou ter, se o produtor também estiver bem, eu vou estar Sim. bem. Então, esse sempre foi meu propósito. E eu quero ter realmente uma coisa que seja É, rápida aqui, né? Realmente não dá para esperar. Então, eu acho que é um trabalho que as pessoas têm que realmente entender que vai ser melhor para todo mundo. Começar pelo menos nesse sentido, que a gente está tentando dizer, olha, eu existo aqui, sim. olha para mim aqui, porque eu existo. Estou aqui embaixo, estou aqui na Bahia, mas eu quero ser ajudada, Isso. entendeu? Aí eu vou Então, conversar com alguém da Bahia, ó, eu posso fazer isso. Você pode fazer aí, essa parte aí, nós vamos nos integrando o pessoal da ração, ou o pessoal da universidade, ou o pessoal do Instituto Federal, ou a senhora que já ou, está aí. Por enquanto tem eu e a senhora. Aí eu não é, consegui encontrar nenhum Sebrae da Bahia para poder ajudar. Nenhuma por secretaria e exemplo, se a tudo, né? gente tem um Instituto Federal aqui e está perto de outras regiões, olhando ele, localizando ele geograficamente, ele está entre quase todos os produtores, é um bom ponto, já está bem Aí eu mais vou perto do que para bater na ir. porta deles e dizer, rapaz, tem como você participar do projeto para a gente poder ajudar esses que estão aí? Né? Mas aí não é, se o senhor vier bater na porta, quer participar do projeto, mas o cara lá que está com a porta que abriu e vê que ninguém procurou, É, ele vai aí dizer qualquer coisa assim. fica difícil Se até tiver eu bater na porta dele, né? Porque eu não tenho ninguém que procurou aqui. Como é que eu vou ter? Ó, tenho 50 produtores cadastrados, eles estão participando, estão precisando de ajuda. Aí tem como você ajudar também? Agora, se ninguém nem, nem cadastra, como é que eu vou bater na porta dele? Para mim tá a tudo partir do bem, né? momento, porque eu acho que a partir do momento que todo mundo sente que está doendo, né, É, lá, o que está acontecendo que pode melhorar, ele vai bater na porta também. Aí vou eu fazer outro comparativo, né? Você só, está lá, só agora um momento, na hora que a senhora falou isso, eu lembrei, mas não é uma situação como um bombeiro, não. Eu não vou apagar fogo. A é, gente tem que começar enquanto está bem agora, vamos falando, vamos aprendendo, porque na hora que tocar fogo e tudo, aí fica difícil de ajudar, porque já está se acabando o exatamente. mundo, né? Aí Só na tá. igreja. Depois que lá não dá. E aí eu lembrei do que aconteceu há pouco tempo. Fecharam a estrada porque até hoje está sem luz aí, não sei qual é a localidade, né? Aqui perto. E aí faz o piquete, fechou, não passa ninguém. Por que que se mobilizaram? Porque faltou, não está todo mundo se prejudicando, perdendo alimento, geladeira desligada, tudo não está funcionando. Aí se mobilizou. Então, enquanto o pessoal entender que se tiver essa mobilização a nível regional e de todo mundo, nem que seja por escrito, a gente faz uma reunião, passa aí online, bota escrito, olha, tem tantos produtores que estão precisando disso aqui. Correto. Entra quem quer fazer ajuda, com quem tem ali para ser ajudado, não tem por que ele falar que dizer, não tem viabilidade. Porque a primeira que não tem demanda, é o que a gente ouve, né? Não tem demanda, não tem viabilidade, não tem procura. Mas por que que não tem? Porque não sabe que está tendo um trabalho desse que está sendo iniciado. Então, esse é um dos pontos. Para poder funcionar, precisa que os produtores também
estejam junto de saber qual o órgão ali que pode ajudar. Olha, a gente é produtor, a gente está querendo esse trabalho aqui. Eu preciso desse trabalho aqui. E aí tem força para chegar num órgão desse para poder fazer essa parceria, né? Eu acho que sim, A né? minha universidade é do semiárido, então envolve todo o Nordeste praticamente. Eu tenho uma capacidade de ajudar em todo o semiárido, né, em todo o Nordeste. E a gente, como federal, a gente pode bater na porta de todo mundo, né? Do presidente para baixo, rapaz, ó, tá precisando de ajuda ali. Mas eu tenho que saber que tipo de ajuda, né? Como o professor Augusto Sim, falou, né? A gente tem que registrar, tem que conversar. Porque como é que eu vou pedir ajuda se eu não sei nem quem é? exatamente. Onde é que É, está, se está precisando. Então, essa é a minha não primeira parte, é essa, saber quem é o Zé, quem é a Maria, onde é que mora, qual é a fazenda, está precisando de ajuda ou não está, e aí a gente começa a comunicação. Tem que quebrar essa não dá para barreira, né? que ajuda se a E pessoa aí eu pedir a pessoa ajuda depois que tá, a guerra já começou, fica difícil, aí já é um outro nível de ajuda, né? Na hora que está no. imagina a Eu lembro quantidade que. Eu lembrei de uma outra história, né? Quando fazia esse trabalho lá, era o programa de saúde, que é a base do trabalho, né? E fazia lá no litoral sul do Rio Grande do Norte. Iam poucos produtores, todo mês eu me deslocava, era um trabalho danado da universidade, ia lá na fazenda. E aí a gente foi fazendo, trabalhando bem pouquinho produtor, eu sempre chamava, ó, dá para o seu colega participar, mas sempre tinha uma desculpa, né? Às vezes não é desculpa, né? Porque o cara estava fazendo outra tarefa mesmo, não dava para participar. Por isso que no remoto dá para todo mundo participar, ou na hora ou depois, pelo menos escutando o vídeo. E aí quando chegou a mancha branca lá, aí ele, professor, vamos fazer uma reunião na igreja, porque é um lugar maior que cabe todo mundo. Aí a gente pede logo para o santo lá para ajudar a gente, porque agora não tem muito o que verdade. era só pedir ajuda para o santo, porque o problema já tinha instalado. Aí a doença já estava lá, já estava matando todo mundo, eu fui só comunicar. Porque o que eu estava tentando antecipar não foi possível fazer. Aí quando É, chegou, foi para a igreja. A gente fez a reunião lá na igreja lá. E aí o santo ajudou a gente. Mas a ideia é nessa essa aí, a igreja vai estar ajudando a gente aí, ajudando espiritualmente para a gente ter a força, mas a gente não pode trabalhar de bombeiro, né? Mas a ideia é, era essa aí, senhora Márcia. A conversa se foi, tiver a conversa foi só excelente. Eu agradeço muito a participação da senhora e espero contar outras vezes, porque não é só com essa conversa que a gente vai quebrar essas barreiras, né? Vai ser com o trabalho, vai fazendo de pouquinho em pouquinho, a gente vai fazendo o trabalho para a gente quebrar esse medo, né, que está na cabeça do pessoal. A gente está para ajudar. uhum. E eu acho que era essa o nosso bate-papo de hoje é para isso. Eu agradeço muito. Hoje a gente conseguiu juntar tanta gente que até o celular está baixando a bateria aqui. Já avisou que a bateria está. A conversa Bom, foi. eu que agradeço, né, a oportunidade que o senhor deu de entrar aqui e poder esclarecer, pelo menos para mim, tentar entender realmente como é que funciona, porque eu realmente vou fazer, eu quero fazer, trabalhar com, melhorar a produção com tecnologia, com produtos, com Um a parte conhecimento, genética, né? mas eu preciso de um respaldo realmente mais rápido, né? Quanto, Tem essa oportunidade da gente poder sim, ter um trabalho realmente excelente. sim, Em todos os sentidos, né? Que deu para ver agora que vai além sim, da própria doença, né? sim, Que sim. pode ir É além. um problema no bolso mesmo, né? De saúde financeira mesmo, né? Mas Exato. só que a doença é o principal gargalo ali. No meio É, do caminho a gente vai encontrando outro obstáculo, mas exatamente. tem que E o saber, que tem mais que dói na gente aprender para desenvolver, não tem outro formato. A gente é. tem que aprender para desenvolver, é o processo de educação. Uhum, Então, exato. eu acho que eu vou ter até que daqui a pouco a gente pedir licença para encerrar antes que a bateria do celular caia. Tem que Acaba. procurar Para o mim está carregador. preocupado, Mas com certeza a gente vai precisar voltar, senhora Márcia, para essa discussão, tá? A tá? gente trabalhar e eu espero contar com a senhora aí na Bahia e aparecer mais pessoas como a senhora nos outros estados para somar nessa energia. Até a gente construir uma massa de produtores, do pessoal do camarão, né? É um movimento grande que a gente tem que Eu fazer, acho que né? tem que quebrar esse medo, né? É um movimento que a gente precisa fazer. Essa é a nossa tribo, né? A tribo do camarão. A gente tem que. Todo mundo tem a sua tribo, e a gente fala aqui do camarão, e a gente faz esse movimento para tentar
melhorar a nossa vida. A gente depende do camarão, né? De uma forma ou de outra, a gente depende do camarão. A gente precisa fazer esse movimento para fortalecer o camarão. Então, Exatamente. esse é o objetivo, né? Fortalecer o camarão. Então, eu agradeço Tá bom. muito a senhora aí. Tá. Eu vou sair da live aí para o senhor Não, terminar, então. vamos encerrar junto aqui, né? Tá. Vamos encerrar junto aqui antes que o celular caia a bateria. Desligue. Eu agradeço muito a É. presença da senhora aí, muito obrigado. Tá? Agradeço a presença de todos os colegas aí. E hoje nós tivemos uma audiência maior, né? Eu acho que quanto mais a gente fizer esse trabalho em conjunto, como a senhora falou, mais audiência, mais alcance, mais a gente vai atingir os outros colegas que estão lá na beira do viveiro, né? Então, só tenho a Professor, agradecer hoje pela participação. rapidinho. Tem uma pergunta aqui, agora que eu vi, eu acho que é do professor, né? É do professor Augusto, não Ele é? comentou aqui, ele só afirmou, parece, não fez uma Ah, é. pergunta, não. É, Tá, afirmou. entendi. Tá bom? Então, um bom domingo a todos aí. E aí eu vou pedir licença para fechar a sala aqui antes que caia o celular. E aí eu vou organizar aqui a postagem aqui. O papo estava bom, mas tem que Tem parar, que né? parar, tem que parar, que o celular ainda está velhinho aqui, ainda não tem recurso para comprar um novo, não. Tá certo. Valeu, tchau, tchau. Muito obrigado. Obrigada. Bom Bom dia. dia a todos.